Olá, já parou para pensar numa linguagem de programação que, tipo assim, tá por trás de tantos jogos que a gente adora, aplicativos essenciais no dia a dia e até controlando uns dispositivos físicos que a gente nem faz ideia? Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo do universo do C Sharp. Exato. E com base nos materiais que a gente analisou, vamos explorar não só a história, sabe? As características que marcam essa linguagem tão presente, mas também tentar entender um pouco as escolhas por trás dela, né? Onde ela brilha e, claro, onde talvez ela não seja, assim, a melhor pedida. A ideia é entender o que realmente faz o C Sharp ser tão relevante ainda hoje. Ok, então vamos desenrolar isso. Os textos que a gente viu levam a gente lá para trás, né? Antes mesmo do ano 2000. O cenário era bem diferente, com Java e C++ dominando bastante, certo? Isso. Era um mundo bem diferente. E aí surge a Microsoft com uma ideia. A narrativa que a gente ouve muito é que eles queriam fazer algo tipo Java, só que melhorado. Isso é bem por aí mesmo. Olha, essa comparação com o Java aparece bastante, é verdade, mas os materiais sugerem que talvez tenha sido um pouco mais, assim, uma jogada de marketing, ou talvez uma simplificação, né? A ambição do C Sharp, ou C Sharp, como a gente costuma falar, parece ter sido mais complexa desde o começo. Tinha um desejo claro ali de criar algo que juntasse a simplicidade e a segurança, que muita gente via no Java, com o poder e a flexibilidade do C++. Era uma meta bem ambiciosa, na verdade. Querer o melhor dos dois mundos, né? E para essa tarefa, as fontes até mencionam uma figura-chave, o Anders Hejelsberg, que já tinha um histórico bem forte com Turbo Pascal, Delphi. Exato, um nome de peso. Mas não foi só ele, né? Falam de uma equipe inteira de gente nerd genial, como dizem os textos. Qual era exatamente o problema que eles queriam resolver? O que faltava no C++ ou no Java que o C Sharp veio tentar suprir? Boa pergunta. A ideia central, pelo que tudo indica, era focar em produtividade e segurança para o desenvolvedor daquela época, que já era um desenvolvedor moderno, né? O C++, apesar de super poderoso, trazia umas dores de cabeça chatas, tipo gerenciamento manual de memória, os famosos ponteiros, e uns bugs complexos que podiam levar dias para resolver. Nossa, imagino. Muito isso com o Garbage Collector, né? Mas talvez faltasse, na visão da Microsoft, um pouco de flexibilidade ou uma integração mais profunda com a plataforma Windows, que eles dominavam. Então o C Sharp nasceu com essa missão: ser moderno, orientado a objetos desde o início, seguro por padrão, evitando acesso direto à memória na maioria das vezes, e acima de tudo ser rápido para desenvolver aplicações robustas, sabe? Entendi. Então a meta era, tipo, permitir que as pessoas construíssem coisas complexas, mas sem ter que se afogar naqueles detalhes mais perigosos do baixo nível. E como foi a recepção? Deu certo? Pegou rápido? Pegou. O lançamento oficial foi em 2002, junto com a primeira versão do .NET Framework. E, segundo os materiais que a gente analisou, a adoção foi surpreendentemente rápida, assim. Empresas que antes dependiam muito de C++ ou até Visual Basic para sistemas grandes começaram a migrar ou a iniciar novos projetos em C Sharp. Interessante. E logo surgiram ferramentas que viraram meio que padrão, como o Windows Forms para aplicações desktop e o ASP.NET para web. Isso impulsionou bastante o uso. E já naquela época, mesmo que de leve, começou aquela sementinha do que viria a ser um dos maiores trunfos, né? A parte de jogos com a Unity Engine, mesmo que isso fosse estourar mais pra frente. Exatamente. Essa associação com a Unity começou cedo e foi sem dúvida crucial para o futuro da linguagem. Mas o interessante é que o Sharp não ficou parado lá na versão 1.0, né? Ele continuou evoluindo bastante e é talvez nessa evolução que a gente entende melhor a filosofia por trás dele. Sim, essa parte é fascinante mesmo. Os materiais destacam vários marcos importantes. Vamos dar uma passada rápida nessa linha do tempo, focando no impacto, né? Em 2007, com o C Sharp 3.0, surge o tal do LINQ, Language Integrated Query. Por que isso foi tão relevante? O link foi tipo uma mudança de paradigma mesmo. Antes dele, para você buscar dados numa lista, ou num banco de dados, ou até num arquivo XML, você tinha que escrever códigos bem diferentes para cada situação,
Muitas vezes era manipulando string de SQL, fazendo loop complexo, era mais chato. O Link unificou isso. Ele permitiu fazer consultas complexas direto na linguagem C#, de forma mais segura e muito mais legível. Isso aumentou demais a produtividade e reduziu bastante os erros, sabe? Foi um exemplo bem claro daquele foco em facilitar a vida de quem está desenvolvendo. Faz todo sentido. Menos código repetitivo para acessar dados, mais tempo para lógica de negócio. Legal. E depois, em 2012, C# 5.0 trouxe o Async Await. Os textos falam que isso simplificou a programação assíncrona. O que isso quer dizer na prática? Por que foi uma virada de chave? Então, programação assíncrona é super importante para aplicações que não podem travar enquanto esperam algo acontecer, né? Tipo, buscar dados na internet, ler um arquivo gigante, responder a vários usuários ao mesmo tempo. Sim, essencial hoje em dia. Antes do Async Await, o código para fazer isso em .NET funcionava, claro, mas podia ficar bem complicado. Cheio de funções chamando outras funções, os tais callbacks aninhados, o pessoal chamava de callback hell. Ah, já ouvi falar disso. Um pesadelo para dar manutenção, imagino. Exato. O Async Await introduziu um jeito de escrever código que parece sequencial, tipo uma linha depois da outra, mas que por baixo dos panos executa de forma síncrona. E isso deixou o código, assim, drasticamente mais fácil de escrever, de ler e de manter. Foi um salto gigantesco em usabilidade para resolver um problema super comum. Entendi. Tirou uma complexidade enorme das costas dos desenvolvedores. Legal. Seguindo, C# 7 trouxe Pattern Matching. C# 8, os Nullable Reference Types. Esse último parece bem focado em segurança, né? Qual o impacto real disso? O Nullable Reference Types é um ótimo exemplo dessa busca contínua por mais segurança na linguagem. Um dos erros mais clássicos em programação é tentar usar alguma coisa que, na verdade, está nula, né? E aí dá aquele erro famoso. O Null Reference Exception, que quebra tudo. Esse mesmo, o terror. Com esse recurso, o C# passou a ajudar quem programa a identificar esses possíveis erros antes mesmo de rodar o programa, sabe? Já na hora de compilar. É como ter um revisor automático te falando: olha, essa variável aqui talvez esteja nula, é melhor verificar. Ajuda a reduzir bugs em produção e economiza um tempo danado de depuração. Isso é muito valioso mesmo. E mais recentemente, C# 9 com records e top-level statements, e C# 10 com refinamentos e o target type do new, parece que a cada versão eles tentam tirar um pouquinho mais daquela burocracia do código, né? Deixar ele mais direto ao ponto. Exatamente essa a impressão que dá. Records facilitam criar tipos de dados mais simples e mutáveis, o que é ótimo para certos padrões modernos de programação. Top-level statements permitem escrever programas pequenos ou scripts sem precisar de toda aquela estrutura de classe, método, main, etc., que era necessária antes. São pequenas melhorias que, quando a gente soma tudo, continuam focando em produtividade e clareza. Essa evolução constante, absorvendo boas ideias de outras linguagens e da própria comunidade, é um dos grandes trunfos que os materiais destacam. Certo. Então, se a gente fosse resumir as grandes vantagens que levaram o C# a ser tão usado hoje em dia, quais seriam os pontos-chave que esses materiais ressaltam? Olha, analisando o conjunto todo, alguns pilares ficam bem claros. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a versatilidade. A linguagem se mostra muito competente em cenários bem diferentes, desde aplicações web super robustas com ASP.NET Core, até jogos de todos os tamanhos com a Unity, aplicações desktop mais tradicionais, serviços rodando na nuvem e até, como a gente vai ver daqui a pouco, no mundo físico da internet das coisas. Essa capacidade de ir do servidor corporativo gigante até o joguinho indie é realmente impressionante. E a questão da produtividade, que a gente já falou bastante, parece ser central nisso tudo, né? Com certeza. Recursos como o Link, o Async Await, o gerenciamento automático de memória pelo CLR, que é o Common Language Runtime, né, o ambiente que executa e gerencia o .NET, e as melhorias de segurança como os Nullable Reference Types. Tudo isso junto permite que as equipes entreguem software funcional e robusto mais rapidamente. E o ecossistema em volta é fundamental também.
O .NET, que hoje engloba o .NET Core e as versões mais novas, como o .NET 5, 6, 7 e por aí vai, oferece uma biblioteca padrão gigantesca. E ferramentas como o Visual Studio são consideradas por muita gente como das melhores que existem no mercado. E tem um ponto que mudou muito o jogo mais recentemente. A questão de ser multiplataforma. Antes, C# era quase sinônimo de Windows, né? Mas isso não é mais verdade, certo? De jeito nenhum. Desde o .NET Core e agora com essas versões unificadas do .NET, a Microsoft investiu pesado para que o C# e as aplicações feitas com ele rodem nativamente e bem em Linux e macOS, além do Windows, claro. Isso abriu muitas portas para cenários como containers Docker, desenvolvimento em Mac, servidores rodando Linux, deixou a linguagem muito mais atraente nesse mundo tecnológico diverso que a gente vive. Ok, o quadro parece muito positivo. Mas assim, nenhuma tecnologia é perfeita para tudo, né? Quais são as desvantagens ou talvez os pontos de atenção que os materiais analisados levantam sobre o C#? Sim, é importante ter essa visão completa, claro. Um ponto que aparece com frequência é uma certa dependência percebida do ecossistema Microsoft. Embora seja multiplataforma de fato, as fontes indicam que as ferramentas mais polidas, algumas bibliotecas específicas, ainda têm uma integração mais redonda ou às vezes surgem primeiro no ambiente Windows. Desenvolver e rodar em Linux ou Mac OS é totalmente viável hoje, mas talvez exija alguns ajustes ou um conhecimento extra em comparação com o desenvolvimento só para Windows. Faz sentido, né? Onde nasceu ainda tem um peso. E sobre performance? A gente falou do CLR e da memória gerenciada como vantagem de produtividade, mas isso tem algum custo? Pode ter, sim. O gerenciador de coleta de lixo Garbage Collector, do CLR, ele faz um trabalho excelente na maioria dos casos, mas ele introduz uma pequena sobrecarga, um overhead, e umas pausas que não são totalmente previsíveis para limpar a memória. Para, 99% das aplicações, isso não chega a ser um problema real. Mas os materiais apontam que em cenários que exigem performance extrema mesmo, controle de latência muito baixo, tipo jogos com física muito pesada, sistemas de negociação financeira de alta frequência, ou sistemas embarcados com recursos muito limitados, essa abstração pode ser um fator limitante se comparado com linguagens como C++ ou Rust, que dão um controle mais direto da memória. Entendi. É aquele clássico dilema entre a conveniência e o controle absoluto, né? Outro ponto que as fontes mencionam é a tal da curva de aprendizado. Dizem que é fácil começar, mas difícil dominar. Como assim? É começar com a sintaxe básica do C#, as estruturas de controle, orientação a objetos. É relativamente acessível, principalmente para quem já viu alguma coisa de Java ou C++, mas a linguagem é muito rica, tem muitos recursos avançados. Link, a programação assíncrona mais a fundo, generics complexos, metaprogramação usando reflection, os vários padrões de design que são comuns no ecossistema .NET. Dominar tudo isso e saber quando e como usar cada ferramenta do jeito certo exige um investimento considerável de tempo e estudo. E usar um recurso poderoso do jeito errado pode até piorar as coisas, né? E a velocidade com que a linguagem evolui. Isso pode ser uma faca de dois gumes também, não? Manter a compatibilidade entre versões deve ser um desafio, imagino. Exatamente. A evolução rápida é ótima para manter a linguagem moderna relevante, mas pode criar desafios de compatibilidade e manutenção, principalmente para sistemas muito grandes e antigos, em empresas que não conseguem ou não podem atualizar a versão do .NET a cada lançamento. Os textos mencionam que migrar bases de código enormes entre versões maiores do .NET pode exigir um esforço e um planejamento consideráveis. E, por último, mencionaram algo sobre o tamanho das aplicações. Como assim? Sim, aplicações C#, como elas precisam do runtime do .NET para rodar, elas podem ter um footprint, quer dizer, um tamanho em disco e um consumo inicial de memória um pouco maior em comparação com aplicações que são compiladas direto para código nativo, como as feitas em Go ou Rust, que geram executáveis que já contêm tudo. Para microserviços muito pequenos, ou ambientes com restrições severas de espaço, isso pode ser algo a se considerar na escolha da tecnologia. Certo, agora temos um quadro mais equilibrado.
Mas você falou uma coisa antes que me deixou curiosa. C# no mundo físico, em IoT, sistemas embarcados. Isso parece meio contraintuitivo para uma linguagem gerenciada como C#. Como que isso funciona? Pois é, essa é uma das áreas de desenvolvimento mais interessantes e talvez inesperadas que os materiais destacam. O C# começou a achar um nicho em sistemas embarcados que não são aqueles extremamente limitados em recursos, sabe? Mas que ainda precisam interagir com hardware. Pensa, por exemplo, em automação industrial. Talvez você tenha um painel de controle rodando uma versão embarcada do Windows ou Linux e esse painel precisa controlar sensores, atuadores numa linha de produção. Ah, então não estamos falando daqueles microcontroladores minúsculos com pouquíssimos kilobits de memória, mas sim de dispositivos um pouco mais parrudos. Exatamente. Os exemplos que as fontes citam incluem dispositivos de IoT um pouco mais sofisticados, câmeras inteligentes que talvez façam algum processamento de imagem localmente, gateways que coletam dados de vários sensores menores, equipamentos médicos portáteis que precisam de interfaces gráficas para o usuário e de conectividade. Nesses cenários, a produtividade que o C# oferece e a segurança do ambiente gerenciado podem ser mais vantajosas do que aquele ganho marginal de performance ou o controle total que o C ou C++ dariam. Frameworks como as .NET IoT Libraries até facilitam a interação com pinos GPIO, sensores I2C, SPI e por aí vai. Quer dizer que para certos projetos de robótica ou de automação residencial, casas inteligentes, o C# se tornou uma opção viável que corre por fora. Sim, para um subconjunto bem significativo desses projetos. Os materiais ressaltam justamente esse equilíbrio. Consegue se desenvolver mais rápido e com menos risco de certos tipos de bugs chatos, como vazamentos de memória, e ainda dá para aproveitar a vasta gama de bibliotecas do .NET para coisas como redes, criptografia, interfaces gráficas. Claro, a ressalva continua valendo. Por controle mais fino do hardware, para performance crítica ao nível de microsegundos, C e C++ ainda são os reis. Mas o C# definitivamente expandiu seu território para além do software puro. Falando em territórios onde o C# reina, não dá para não voltar a falar de jogos. Os textos são bem enfáticos sobre essa relação C# e Unity Engine. O quão dominante é isso? É massivo. A Unity é, sem dúvida, uma das engines de desenvolvimento de jogos mais populares do mundo. Ela é usada desde por desenvolvedores independentes, sozinhos em casa, criando jogos indie, até por estúdios gigantes em produções AAA, né, de grande orçamento. E o C# é a linguagem de script principal e, na prática, quase exclusiva da Unity. Isso significa que uma parcela enorme do mercado de jogos, em todas as plataformas PC, consoles, mobile, roda lógica que foi escrita em C#. E o que exatamente o pessoal faz com o C# dentro da Unity? É só tipo a cola entre as partes ou é o cérebro do jogo mesmo? É o cérebro, em grande parte. Os materiais descrevem que praticamente toda a lógica de gameplay, tipo como o personagem se move, como a inteligência artificial dos inimigos funciona, as regras do jogo, as interações com o cenário, efeitos visuais mais complexos, gerenciamento de inventário, sistema de diálogos, tudo isso é implementado usando scripts C#. E por que o C# se encaixou tão bem ali? O que ele oferece de tão especial para o desenvolvimento de jogos via Unity? Produtividade e acessibilidade parecem ser as chaves, segundo as fontes. A sintaxe do C#, que é relativamente limpa, combinada com as ferramentas visuais da própria Unity, permite que se prototipe ideias de gameplay muito rápido. Os textos até mencionam a capacidade de testar novas mecânicas em horas, não em dias. Além disso, o ecossistema .NET oferece muitas bibliotecas úteis prontas e a natureza gerenciada do C# ajuda a evitar certos tipos de crashes que são mais comuns em C++, o que é bem valioso num ciclo de desenvolvimento rápido e iterativo como é o de jogos. As fontes também mencionam a questão do código legado. Estúdios grandes não poderiam usar C++ para ter mais performance em partes críticas. Poderiam, e alguns até usam C++ para partes muito específicas do motor gráfico ou sistemas de baixo nível que exigem otimização máxima. Mas muitos estúdios mantêm bases de código gigantescas de gameplay em C#, mesmo em jogos novos. A produtividade da equipe,
A facilidade de encontrar desenvolvedores que conhecem C# e Unity e a forte integração com o editor visual da Unity são fatores muito poderosos. Acabou virando padrão de fato para a lógica de jogo dentro da Unity. Impressionante mesmo. E para fechar esse ciclo de aplicações, a gente tem o back-end, né? A espinha dorsal da web moderna. O C# também é forte nessa área. Definitivamente. Com o surgimento do ASP.NET Core, o C# se consolidou como uma força muito significativa no desenvolvimento de back-ends, APIs e microserviços. Os materiais descrevem o ASP.NET Core como um framework moderno, de altíssima performance, multiplataforma e ainda por cima open source. E o que o torna ideal para esses cenários? Ele compete bem com outras opções populares como Node.js, Go, Java com Spring, por exemplo. Compete muito bem, sim. As características dele o tornam bem atraente para construir APIs RESTful robustas, aplicações web que precisam escalar para muitos usuários e microserviços eficientes. A performance do ASP.NET Core é consistentemente classificada entre as melhores em benchmarks independentes que comparam frameworks web. A integração com todo o ecossistema .NET, a tipagem estática do C#, que ajuda muito em projetos grandes e complexos, e as ferramentas de desenvolvimento também são pontos fortes. E onde a gente vê isso na prática? As fontes dão exemplos de uso no mundo real? Dão sim, e em áreas bem críticas até. Mencionam, por exemplo, sistemas bancários e fintechs, onde APIs feitas em C# são usadas para processar transações financeiras, consultar dados sensíveis. A segurança e o desempenho são chave aqui. Imagino que a robustez da plataforma e a capacidade de lidar com regras de negócio complexas sejam importantes nesse caso. Precisamente. Outro exemplo citado é o back-end de jogos online. Servidores que gerenciam o matchmaking, sabe? Para encontrar partidas para os jogadores. Ou que armazenam rankings e estatísticas de milhões de pessoas. Muitas vezes isso roda sob ASP.NET Core por causa da escalabilidade e do desempenho sob carga intensa. A capacidade de aguentar muitos usuários ao mesmo tempo é crucial aí, né? Sem dúvida. E, finalmente, um exemplo super comum, plataformas de e-commerce. Toda aquela lógica por trás de um site de compras, gerenciamento do catálogo de produtos, processamento de pedidos, integração com sistemas de pagamento, controle de estoque, frequentemente é orquestrada por APIs e serviços de back-end construídos com C# e ASP.NET Core, buscando justamente eficiência e confiabilidade. Quando resumir um pouco o que a gente viu nos materiais, o C#, que começou lá nos anos 2000, talvez com essa imagem meio de clone do Java da Microsoft, acabou trilhando um caminho próprio bem impressionante, né? Evoluiu constantemente, sempre com um olho na produtividade e outro na segurança, se tornou multiplataforma de verdade, dominou o desenvolvimento de jogos com a Unity, se estabeleceu como um pilar forte no back-end com o ASP.NET Core e até achou espaço em lugares inesperados como o IoT. É uma ótima síntese, sim. Os textos mostram uma linguagem bem pragmática, que busca constantemente esse equilíbrio delicado entre facilitar a vida de quem está programando e, ao mesmo tempo, oferecer poder e performance suficientes para uma gama enorme de aplicações. Essa filosofia parece ser a chave da longevidade e da relevância dela. E refletindo sobre toda essa trajetória... Sim, o que fica para a gente pensar? Considerando essa capacidade incrível de adaptação e de expansão para novos domínios, foi do desktop para a web, para os jogos, para o mobile, para a nuvem e agora está indo para o embarcado? Fica a pergunta no ar. Qual será o próximo território inesperado onde o C# pode acabar fincando a bandeira dele? Ou, talvez de uma forma mais fundamental ainda, como esse foco em abstrair a complexidade para o desenvolvedor, sabe, em gerenciar o trabalho sujo por baixo dos panos, como isso vai continuar moldando não só o futuro do próprio C#, mas as próprias tendências do desenvolvimento de software como um todo. É algo para a gente continuar refletindo. Excelente ponto para a gente fechar a nossa análise de hoje. Esperamos que essa exploração do universo C#, baseada nos materiais que a gente pôde analisar, tenha sido esclarecedora e provocado aí boas reflexões.